Então, começando a nossa aula do dia 20 de março, agenda 05. Nessa agenda, a gente vai falar sobre introdução à segurança da informação. Então, o objetivo da aula é a compreensão dos principais conceitos da segurança da informação, que seria a tríade formada pela confidencialidade, integridade e disponibilidade, entender os riscos, ameaças e vulnerabilidades, esses conceitos, a diferença de riscos, de ameaças e de vulnerabilidades. Entender o conceito também de segurança tanto da parte física quanto da parte lógica, políticas de segurança, backup, firewall e criptografia. É muito comum no mundo de hoje a perda de arquivos importantes ou até mesmo a invasão de nossas contas, como contas bancárias, contas de redes sociais, entre outras. Por quê? Porque nós usamos a tecnologia o tempo todo, como celular, banco, redes sociais, que nos expõe a riscos. Portanto, a gente precisa de algo para nos proteger. E é aí que entra a segurança da informação, como uma forma de proteção dos nossos dados. Agora, falando sobre a tríade da segurança, nada mais é do que o pilar da segurança da informação, formada pela confidencialidade, onde apenas pessoas que estão autorizadas podem acessar a informação. Por exemplo, a conta bancária de uma pessoa, quem pode acessar somente quem tem a senha de acesso ao banco, a conta bancária. Integridade. A informação, ela não pode ser alterada de forma indevida. Exemplo. Então, a nota de um aluno, ela não pode ser modificada por qualquer pessoa. Boa tarde, Matheus, tudo bem? Tudo bem também. Eu comecei a aula tem apenas alguns minutos, tá? Tá bem no começo, então você não perdeu nada não. Esperei um tempinho o pessoal entrar, ninguém entrou, aí eu comecei. Aí qualquer dúvida que você tiver, como é uma aula mais teórica, né? Aí você pode me perguntar. Eu fiz um PowerPoint aqui e estou explicando. Então agora aqui eu estou falando sobre a tríade, né? Da segurança da informação, que é a base para a segurança da informação que nós temos hoje. Aí a primeira parte da tríade fala da confidencialidade, onde os dados eles podem ser acessados somente para as pessoas que têm acesso autorizado naquela informação. Exemplo, uma conta bancária, somente quem tem a senha pode acessar a conta bancária. Também a integridade dos dados, onde a informação não pode ser alterada indevidamente. Aí que cita o exemplo da nota de um aluno, que ela não pode ser modificada por qualquer pessoa, e sim somente pelo professor que lançou a nota no sistema. O outro professor não pode lá alterar a nota do aluno, nem o aluno não pode alterar a nota dele.
E a informação que deve estar acessível sempre que necessário. Exemplo, um hospital funcionando 24 horas, o sistema também tem que estar funcionando 24 horas. Então, um sistema que possui segurança, ele tem que ter esses três itens como prioridade: a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Resumindo, apenas pessoas autorizadas acessam a informação. Essa informação não pode ser alterada indevidamente e ela precisa estar acessível 24 horas por dia ou sempre que necessário. Agora vamos entender a diferença entre vulnerabilidade, ameaça, risco, incidente. Então, a vulnerabilidade, ela é uma fraqueza. Então, o que que é uma fraqueza? Algo que não está devidamente configurado dentro de um sistema. Exemplo, uma senha fraca de um cadastro, aquelas senhas que a pessoa digita lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, data de nascimento. Então, isso gera uma vulnerabilidade, ou seja, uma fraqueza. A ameaça, algo que explora a falha. Então, um hacker ele vai procurar uma falha dentro do sistema para poder entrar dentro da rede. Isso então é uma ameaça. O risco é a chance de dar algum problema. Exemplo, uma conta que foi invadida. Já o incidente é quando o problema já acontece. Então, o risco é antes de dar o problema. O incidente, esse problema já aconteceu. Por exemplo, depois que uma conta é invadida, essa conta ter os dados vazados ou dados extraviados, dinheiro também perdido, né? E uma forma de evitar isso seria uma proteção, como o uso de antivírus e firewall. E para a gente ter uma segurança, a gente trabalha com duas linhas de frente, que é a segurança física e a segurança lógica. Então, a segurança física ela vai trabalhar com o meio físico, que é a parte de hardware, ou a parte de equipamento. Utilização, então, de câmeras de circuito fechado, de TV, uso de catracas, biometria, uso de sala com cofre, né? Então, isso tudo vai inibir o acesso indevido de pessoas não autorizadas a um servidor, por exemplo, a lugares que têm dinheiro, lugares que têm dados que não podem ser extraviados de forma nenhuma. E todos esses corredores, essas salas precisam estar equipadas com câmeras de monitoramento para monitorar quem tem acesso e, caso acontecer até mesmo extravio de dados por parte de membros da equipe, poder ser identificado quem fez através do circuito de câmera. Aqui não tá colocado, mas a gente também pode incluir. Aqui, ó, vou até colocar agora. Sensores, né? Então aqui a gente pode colocar sensores de presença e sensores de temperatura. Então, sensores de presença, eles vão monitorar o acesso indevido
Então, um lugar que não pode ser acessado por ninguém, se ter algum movimento ali, né, esse sensor ele vai detectar. Sensor de temperatura, por exemplo, um servidor ou a sala do servidor, ela não pode correr riscos de passar por exemplo, por um incêndio, né? Então, nesse caso, o sensor de temperatura é muito importante para controlar essa temperatura. E se a temperatura estiver aumentando, corre-se o risco de queimar o servidor, né? Então, esse sensor de temperatura ele deve avisar aí sobre esse problema. Depois a gente tem a segurança lógica, que vai trabalhar na parte do software para proteger o sistema e os dados. E aí entra então a autenticação de dois fatores, uso de senha. Vou colocar aqui também, ó, ficou faltando. Ó. Autenticação de dois fatores, uso de senhas fortes, criptografia, firewall, logs de acesso, né? Então, a criptografia a gente vai ver e o firewall também. E os logs de acesso seria os registros de acesso ao sistema. Então, se deu algum problema ao vazar os dados, quem que acessou? Isso vai estar registrado no log de acesso. O horário, o IP da máquina que fez o acesso, então todo o usuário do sistema. Então, partindo aqui para a parte de firewall, o firewall a gente chama ele de porteiro da rede, né? Por quê? Como um verdadeiro porteiro é ele que vai controlar quem entra e sai. Como assim quem entra e sai? Ou seja, os dados que vão entrar e sair dentro de uma rede. Portanto, ele bloqueia ameaças que podem trazer perigo para dentro do sistema. Um exemplo de um firewall é o firewall do Windows, né? Também o firewall do Linux. Também temos a criptografia, que é uma técnica utilizada para esconder informações. Nas conversas do WhatsApp a gente usa bastante. Senhas bancárias também. Fazendo uma analogia, é como se fosse uma mensagem secreta que só tem a chave de acesso que consegue ler. Então, a gente pega, por exemplo, uma frase e essa frase, então, muda-se os caracteres dela e no destinatário final ele vai ter a chave que consegue descriptografar, ou seja, voltar à mensagem original. E aí, se um hacker ele tentar acessar essa mensagem no meio do caminho, ele não vai conseguir abrir essa mensagem justamente por ele não ter a chave de acesso, ou seja, o código, o algoritmo matemático ali para fazer a descriptografia. Outro ponto muito importante dentro da segurança da informação são as políticas de segurança dentro de uma organização. Então, toda vez que você vai entrar dentro de uma empresa para trabalhar ou para participar de algum programa ali dentro de uma empresa, você só vai conseguir ter o acesso depois de assinar um termo que tem a política de segurança. Essa política de segurança são regras, um conjunto de regras que todos que estão dentro da empresa devem seguir. Por exemplo, uso de senhas fortes, proibição de instalar programas nos computadores, o controle de acesso,
Usar o e-mail apenas para uso empresarial, ou seja, não usar o e-mail da organização para assuntos pessoais, não clicar em links indevidos. Portanto, a segurança ela não depende só da tecnologia, também depende muito das pessoas que estão utilizando a tecnologia, né? Bom, então esses eram os conceitos que a gente tinha resumidamente aqui na apostila, né, da Agenda 5. A Laura também chegou agora. Boa tarde, Laura. Ah, Matheus, agora eu vi a sua mensagem. Então, Matheus, no final da aula a gente dá uma olhada. Você compartilha a sua tela, mas eu tenho certeza que são os dados do seu banco que está incorreto, tá? Seria importante você apagar o banco de dados e gerar um banco novo. Importar de novo o banco. Mas aí depois a gente vê, tá? É, eu tenho aqui uma atividade da aula de hoje e eu gostaria que vocês participassem, ó. Então é o seguinte cenário, ó. Uma empresa pequena possui senhas simples de acesso, como por exemplo, 123456. Funcionários utilizam pendrive pessoal, não existe backup, os computadores não têm antivírus, a sala de servidor não tem controle de acesso, o Wi-Fi não tem senha, e muitas vezes os funcionários compartilham o seu próprio login, ou seja, eles trocam login um com o outro. Conseguiram imaginar a cena dessa empresa? Essa pequena empresa? Então, ó, todo mundo tem acesso ao servidor, o Wi-Fi não tem senha, funcionários compartilham o login do sistema, a senha desse sistema é simples, os funcionários usam pendrive pessoal ali na rede, ou seja, tem vários problemas disso daqui. Não existe backup, qualquer um entra na sala do servidor e computadores estão sem antivírus. Com base nisso, eu gostaria que vocês identificassem três vulnerabilidades, duas ameaças e dois riscos. Então, vocês vão ver aqui que a gente tem vulnerabilidades, ameaças e riscos. Então, na verdade, é pegar cada um desses itens aqui. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E identificar eles como vulnerabilidade, ameaça e risco. Eu vou dar um tempinho para vocês identificarem isso e colocarem aí no chat, tá? Vou até colocar, vou dividir aqui no meio aqui a tela. Aí vocês conseguem ver. Então, ó, são três vulnerabilidades, dois riscos e duas ameaças.
Aí eu vou dar um tempinho para vocês darem uma olhada. E aí pode já postar aí no chat, tá? Então, mais uma vez, ó, três vulnerabilidades, duas ameaças e dois riscos. E aí, conseguiram fazer, pessoal? Beleza, eu vou dar mais um tempinho, tá? Tem pressa. Ó, se vocês quiserem até complementar com coisas que não estão aí na atividade, tá? Que poderiam entrar como riscos, pode colocar.
ou como ameaças, como vulnerabilidade. Se a gente parar para pensar, né, a vulnerabilidade, a gente viu no início lá, né, ela é uma fraqueza. Então, se a gente olhar e pensar assim com bastante calma, uma senha simples é uma fraqueza. Funcionários que não usam pendrive, aliás, funcionários usando pendrive pessoal, também é uma fraqueza. A falta de backup, né, ela já pode ser considerada como um risco, porque a falta de backup ela pode ser considerada como um risco, né? Porque pode correr a perda de dados, né? Computadores sem antivírus também pode ser uma ameaça. Aliás, pode ser é uma vulnerabilidade, né? Porque quer dizer que está sem antivírus, aí pode é uma fraqueza. Sem controle no acesso físico, que seria a falta de controle de quem entra e sai no servidor, também é uma fraqueza, ou seja, também é uma vulnerabilidade. Wi-Fi sem senha também entra com uma vulnerabilidade. E funcionários que compartilham senha é uma vulnerabilidade também, é uma ameaça. Por que que é uma ameaça? Porque um funcionário mal intencionado pode, ao compartilhar o login com outro funcionário, ele pode trazer prejuízo para a empresa, né? Agora, na parte de riscos, que a gente pode encontrar, a parte de ameaças também. Hackers, né? Esses funcionários mal intencionados. Riscos, vazamento de dados e perda de informações. Vamos relembrar que o risco é quando já houve o problema, né? A ameaça é antes do problema existir. O risco é depois que o problema existiu. Então, quando a gente fala com o funcionário, ele compartilha o login, ali é uma, é uma ameaça. Porque o problema ele existe, mas ainda não ocorreu. Vocês conseguiram entender a diferença? De risco, de ameaça com risco? Maravilha. E que soluções a gente pode propor para resolver esses problemas que a empresa está enfrentando aí?
Lembrando lá tudo que a gente viu, né? Na agenda 5. Soluções que a gente pode propor para resolver os problemas aí da empresa. Que soluções vocês propõem? Por exemplo, para resolver o primeiro problema ali, ó, senha simples. Isso, então, computadores sem antivírus, adicionar o antivírus nos computadores, né? Colocar um firewall, né? Um firewall. E na questão da senha simples, o que pode solucionar? Criar uma senha forte que seja única para cada área. Então vamos primeiro pensar o seguinte: a senha forte, quem que vai corrigir a senha simples, né, e fazer ela se tornar uma senha forte? São as políticas de segurança da empresa. Então isso tem que estar estabelecido onde? Nas políticas de segurança da empresa. Então é criar uma senha com 8 a 10 dígitos, com letra, número, caractere especial. Aí você cria então uma política de segurança em que o usuário também é obrigado a cada determinado tempo trocar a senha. Aí, então você tem segurança nessa parte. Parte do backup. Então, se não existe backup, criar um backup. Aí você tem que ter um backup na nuvem, que a gente já aprendeu, vocês já devem ter aprendido sobre isso. Um backup físico, também é importante, fora da área do servidor. Porque caso ocorra algum problema, né, ali dentro da rede, ali dentro do servidor, você tem um backup externo físico armazenado. Sobre o pendrive, é cortar o pendrive, né? Você pode cortar o pendrive. Proibido usar o pendrive dentro da organização, dentro da empresa. Se você tem rede, a rede está funcionando, basta colocar um servidor de arquivos com controle de acesso e aí resolve o problema do uso de pendrive para trocar informação, né? Como resolve o problema do acesso da sala de servidor? Do Wi-Fi, você pode criar grupos de usuário, né? E dentro desses usuários, você pode amarrar o endereço MAC do, do, do dispositivo da pessoa e o acesso ser liberado somente para aquilo que a pessoa realmente precisa trabalhar. Então, e bloqueia o acesso indevido a outras páginas, né? Aí um servidor proxy, ele resolve o problema do Wi-Fi sem senha. Agora, acesso à sala do servidor. Como pode resolver isso? Isso, Matheus. Instalar um controle de acesso físico, né? Uso de catraca, pode colocar uso de catraca. Biometria.
biometria, eu aconselharia colocar biometria. Ou cartão, né? Uso de cartão também. É, uso de sensor, monitoramento de câmera. É isso aí. E funcionários que compartilham login? Nesse caso, é punir através de políticas de acesso ali, de políticas de segurança, né? Punir o funcionário que está compartilhando seu login e senha. Tá? Então, deixar bem claro que se ele compartilhar o login e senha, ele pode ser mandado embora, receber advertência. No caso ali, o funcionário ele tem, às vezes, até o login e senha, tá? Individual, mas como às vezes cada usuário tem acesso a uma determinada parte, o que que acontece muito? O usuário que é chefe, ele passa o usuário e senha do usuário. Por exemplo, imagina você trabalhando no setor de produção. Aí ele tem o gerente, e o gerente ele confia muito em um funcionário da produção ali. Aí ele coloca o funcionário da produção para ajudar ele na gerência. Mas o funcionário da produção não tem a senha do sistema de gerente. Aí, como os dois têm amizade, o gerente passa a senha para o funcionário da produção de confiança dele. Isso acontece muito, entendeu? E aí o funcionário da produção faz o serviço do gerente de forma indevida. Entenderam o que acontece? Pessoal, o que a gente tinha para ver hoje era isso. Vocês têm alguma pergunta aí para fazer? Alguma dúvida sobre a Agenda 5? Maravilha. Então vamos lá, Matheus. Vamos resolver seu problema. Tem mais 15 minutinhos para resolver. Compartilha sua tela aí. O senhor me escuta? Estou escutando. Vou tentar compartilhar aqui para mostrar para o senhor. Aqui está falando que eu não posso compartilhar, só os Não tá, organizadores. tá, só um minutinho. Não está habilitado. Tá. E caso o senhor quiser também parar a gravação também, que acho que não tem muito a ver também com essa agenda que a gente está. Acho que já passou também. Só um minutinho. Certo, certo.